Opa, antes de começar o nosso vídeo, não se esquece de dar o like aqui nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no nosso canal também se você ainda não está inscrito e corre lá no nosso canal de lives que está aqui na descrição para se inscrever também. Você vai ser muito bem-vindo nos nossos debates. Dá uma palhinha aqui sobre seleção brasileira. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre a seleção, mas o vídeo ficou muito longo e eu quero resumir um pouco aqui para vocês minha opinião sobre a seleção brasileira. Eu vi até um vídeo do Bruno Formiga falando sobre o jogo agora contra a Argentina especificamente e o cenário atual da seleção brasileira. O jogo contra a Argentina, ele não foi essas coisas todas assim de ruim. O resultado foi ruim, obviamente. Perder para a Argentina é sempre ruim. A seleção brasileira perder qualquer jogo é sempre ruim. Ainda mais porque foi a primeira vez que o Brasil perdeu como mandante nas eliminatórias de Copa. É a primeira vez que o Brasil perde 3 partidas seguidas aí também em eliminatória, se não me engano, ou na história, não vou lembrar exatamente agora esse dado, mas falando da partida em si do Brasil contra a Argentina, eu vi um time do Brasil bem pilhado dentro de campo, né, batendo bastante, fazendo muitas faltas. A Argentina também bateu e a arbitragem não teve o mesmo peso, o mesmo critério de cartões, né? Para o Brasil deu muito cartão e para a Argentina não teve um, mesmo com os jogadores da Argentina batendo muito também, batendo sem bola, né? E reclamando demais, pilhando demais o árbitro, e ele não deu cartão para ninguém da Argentina. Então, parecia até que o árbitro estava de má vontade contra o Brasil por causa de tudo que a gente viu ali no começo do jogo, a confusão que teve nas arquibancadas e tudo mais. Parecia o árbitro com má vontade contra a seleção brasileira, né? Além disso, a expulsão do Joelinton, que não foi um lance de agressão, o árbitro sequer foi ao VAR para acompanhar, né, esse lance aí. Aí também cabe ao VAR chamar o árbitro, mas ele não foi chamado, então não só o árbitro em si, a equipe de arbitragem inteira parecia de má vontade com a seleção brasileira, porque o Joelinton não era para ter sido expulso, inclusive o Depou fez falta nele, né? O Joelinton carregando ele aqui, o Depou se pendurou nele praticamente aqui assim, né? E o Joelinton só empurra ele para se soltar e o árbitro dá um cartão vermelho. Então aquilo dali foi ridículo, né? E o Brasil foi, nesse sentido, prejudicado pela arbitragem. Até o próprio Depou cavou no primeiro tempo um amarelinho para o Gabriel Jesus, que ele faz a falta no Gabriel Jesus, e aí depois o Gabriel Jesus puto roda a mão nele, né? Pega aqui assim exatamente, não foi uma agressão, mas cavou o amarelinho para o Gabriel Jesus e a arbitragem não deu a falta que o Depou tinha feito antes. Se tivesse marcado a falta logo, não teria rodado a mão o Gabriel Jesus, né? Então, assim, a arbitragem, com muita má vontade com a seleção brasileira, prejudicou demais o time do Brasil e foi um jogo, de certa forma, razoável. A seleção da Argentina é um time muito mais entrosado do que a seleção brasileira. É um time atual campeão do mundo e que teve diversos titulares da Copa do Mundo nesse jogo agora. A grande maioria era titular. Diferente da seleção brasileira, que além de mudar de treinador, mudou muitos nomes e estava sem seus principais 2 jogadores, que era Neymar e Vinícius Júnior. Sem eles dois, o time do Brasil se perde um pouco e tem que se readaptar a jogar entre eles. E aí, o time do Brasil, eu acho que fez um jogo digno lá contra a equipe da Argentina, perdeu do mesmo jeito, é verdade, e aí a gente entra na questão da fase atual, a fase da seleção brasileira, que vive um momento de crise muito grande, passando pelos jogadores convocados, muita gente falando que a convocação da seleção brasileira parte de empresários, né? Que o empresário do Fernando Diniz é empresário de um monte de jogador, e o Brasil entra em campo, não convence o torcedor, joga mal, perde para o Uruguai, empata com Venezuela, perde para a Colômbia, perde para a Argentina. Então, a sequência, o ambiente da seleção brasileira é um ambiente de crise, um ambiente muito conturbado e que agora vai demorar para melhorar, né? Porque essa foi a última data FIFA do ano. Agora só no ano que vem, né? E eliminatória só no final do ano que vem. Então vão ter amistosos aí, se não me engano, contra Inglaterra e Espanha no ano que vem. Não estou lembrado. Mas agora o Brasil vai jogar contra seleções europeias e agora nessa grande incerteza, né? Se fica Diniz, se sai o Diniz, né? Se vai esperar pelo Ancelotti, que, pô, meu irmão, essa história do Ancelotti aí tá já me dando raiva, tá ligado?
mas vamos ver se ele vai vir mesmo ou não. Eu acho que não, mas vamos ver. Agora, também, essa fase passa pelo Fernando Diniz, que até hoje não conseguiu convencer ninguém na seleção brasileira. No Fluminense é incontestável. Ninguém ganha uma Libertadores à toa. Não é qualquer técnico que ganha Libertadores, não. Ainda mais com o time do Fluminense, primeira Libertadores que o time conquista, né? Não é qualquer um que conquista isso, não, pô. Então, o Diniz, até pela campanha do ano passado, pela campanha que tá fazendo também nesse ano, que tá lá no meio de tabela, mas, pô, ganhou Libertadores, ganhou o estadual, que já é difícil ganhar o estadual contra o Flamengo, principalmente do jeito que foi. Perdeu o primeiro jogo 2-0, foi buscar, meteu 4 no jogo de volta. Então, é difícil, sim. E esses 2 títulos eu acho que trazem para o Fernando Diniz exatamente a condição que a gente olha para ele de um grande treinador. Mas na seleção não dá certo, velho. Não tá dando certo. Porque o Diniz é um cara que ele precisa de tempo para treinar o seu time, né, para implementar o que ele quer fazer. Isso daí a gente já falava antes dele treinar a seleção, certo? Mas que a gente vê o Fernando Diniz também falando do processo, que o time está evoluindo, que o time está crescendo e que ele tem, eu acho que ele tem essa cabeça de que ele consegue adaptar bem o trabalho dele. Até agora não provou que ele consegue adaptar o trabalho dele para a seleção e fazer um bom trabalho na seleção. Ele não provou isso ainda, mas ele pode tentar se manter e provar para a gente que consegue fazer isso. O que é que eu trago de ponto? Precisa de uma definição. Se ele quiser voltar só a treinar o Fluminense, vai ser digno ele olhar e dizer, pô, na seleção eu não tive sucesso até agora. Creio que o trabalho poderia andar, mas eu prefiro voltar ao Fluminense, né, e seguir com o meu trabalho de clube. E, bicho, vai ser digno dele se tomar essa decisão, porque vai para um trabalho que ele tem respaldo, que ele tem título, tem conquista e que ninguém nega que ele é um grande treinador. Aí ele vai também deixar as portas abertas para a seleção brasileira, quem sabe voltar um dia depois, para voltar a treinar a seleção com foco total na seleção. Ou então ele diz, olha, no clube já conquistei o meu nome, agora eu quero me redimir na seleção, né? E aí focar 100% em adaptar o seu método para seleções. Também pode ser uma alternativa essa. E aí ele teria que estudar, se formar, né, se melhorar, adaptar mesmo, se dedicar 100% integralmente à seleção brasileira. Porque o que acontece agora é que ele tem uma maneira de trabalhar o Fluminense e quer adaptar essa maneira para a seleção brasileira, só que são coisas completamente diferentes. E aí talvez ele não consiga focar 100% nos dois. Então, ele precisa também estudar, ele precisa entender como ele pode tirar 100% de uma seleção, né? Então, assim, eu não acho que ele vai conseguir fazer isso dividindo as atenções entre Fluminense e seleção brasileira. Talvez ele possa aproveitar essa reta final de ano, né, que o Fluminense já está aí no modo avião ligado, né, no Campeonato Brasileiro. Talvez ele possa utilizar essa reta final e até as férias do clube para estudar como um treinador pode adaptar esse trabalho dele à seleção brasileira, né? Mudar um pouco esse foco, mudar um pouco essa mentalidade dele, se atualizar, estudar e para o ano que vem voltar com outra metodologia que a seleção absorva de maneira melhor, né? Então, na minha opinião, é isso. Eu acho que precisa de uma definição, né? Ou sai Fernando Diniz, ou fica Fernando Diniz exclusivamente na seleção, então saindo do Fluminense, né? Ou então, se ele quiser tentar manter os dois, aí ele vai precisar se atualizar, vai trabalhar o dobro, porque ele vai continuar precisando trabalhar pelo Fluminense, né? Vai precisar trabalhar o Fluminense no início da próxima temporada, com possivelmente saídas e reforços, e vai precisar também adaptar a sua metodologia para a seleção brasileira. Vai ser muito difícil mesmo. Eu acho que o caminho ideal é a CBF buscar outro nome, outro treinador. Mas, se tiverem ainda na esperança de trazer o Ancelotti, será que vão buscar outro nome? Vai tirar o Diniz para trazer outro cara, né? Não sei. Então, vamos ver daqui para frente. Data FIFA agora só ano que vem. Vamos ver o que a CBF traz de definição aí pra gente. Mas que do jeito que tá, a coisa tá feia. A coisa tá muito feia para a seleção brasileira.
E aí a gente fica também na expectativa para ver o que é que o Fernando Diniz vai fazer na sequência da vida dele, torcendo também, claro, para que ele tenha todo o sucesso na seleção brasileira. Se ele ficar, que ele se adapte, que ele estude e que ele consiga implementar de uma maneira diferente, porque do jeito que está, ele não está conseguindo, nitidamente não está conseguindo. Então, vamos ver aí o que ele vai apresentar de diferente para a próxima temporada, mas no mais é isso aí, galera. Eu acho que precisa de uma definição. Porque até agora, o Fernando Diniz ainda é um treinador tampão. Não é o treinador definitivo da seleção brasileira. Precisa de uma definição e vamos ver o que é que a CBF vai trazer aí pra gente. E aí, o que é que achou do nosso vídeo? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que esse é o nosso canal de cortes. Nosso canal de live está na descrição e você vai ser muito bem-vindo nos nossos debates, sempre com muita interação e bate-papo. Não se esqueça também de dar o joinha aqui nesse vídeo e se inscrever tanto no nosso canal de cortes quanto no nosso canal de lives. Valeu!